Então, agora, nós vamos para o primeiro painel do dia. O primeiro painel tem o tema de a qualidade das águas dos nossos oceanos. No debate que a gente vai ter agora, a gente vai abordar especificamente a situação da Baía de Guanabara, que vai ser os palcos dos campeonatos de vela nos Jogos Olímpicos de 2016. A moderação deste painel vai ser do professor Fábio Mota, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, né? Para compor o painel também, que tem o nome de Poluição do Mar e Saúde, o caso da Baía de Guanabara, nós vamos ter no palco também a professora Dora Riz de Negreiros, que é fundadora e conselheira do Instituto Baía de Guanabara, e de Gelson Serva, que foi o coordenador executivo do Programa de Saneamento Ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, de 2011 até março de 2015. Então, por favor, deixa eu só terminar de compor aqui o palco. Então, por favor, ao palco, o professor Fábio, a Dora e o Gelson Serva. Bem, vou começando aqui. Bom dia a todos e a todas. Externar para vocês aqui a minha satisfação de poder moderar esse tema tão importante. Dizer que eu tive a grata satisfação aí durante os 5 primeiros anos desse olhar mais refinado da SOS Mata Atlântica para o mar, participar do seu programa de conservação marinha e costeira. E continuamos até hoje aí como colaborador. Por favor. Bem, gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, para algumas considerações iniciais, e depois abrir para questionamentos do público. Bom dia. Ah, sim. Eles têm uma apresentação para fazer, cada um deles, eu acho que deve estar entre... A senhora pode... Eu tenho coisa para mudar? Aí eu tenho que ficar aqui? Pode usar o... Próximo direita, volta à esquerda, é isso? Obrigada. Gente, bom dia a todos. Eu vou tentar conversar com vocês sobre a Baía de Guanabara, a situação dela, de saúde dela, da própria Bahia e de toda a sociedade do entorno, que eu vou chamar de cidade do Rio de Janeiro, mas não é só Rio de Janeiro, sim todas as cidades do entorno da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um estuário de inúmeros rios, que, aliás, deram nome a ela, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, acharam que era um rio, e ela é um rio. Ela é um estuário de inúmeros rios, e vocês podem ver... Tem a luzinha vermelha? Aqui? Voltou. Eu vou me atrapalhar o tempo todo com isso. Tá. Onde é que tem a luzinha vermelha? Não, aqui vai para frente. Ah, aqui, lá em cima. Não vai apontar, tem que apontar para lá. Bom, então vocês podem ver que no verde escuro é a Mata Atlântica ainda, nós temos muitas áreas amarelas, que são as mais claras, são áreas de cidade, áreas urbanas. Temos ainda Manguezal de Guapimirim, temos uma área bastante grande, 10 vezes maior do que a própria Bahia. E nessa área tem os inúmeros rios que drenam toda a água de chuva, quer dizer, toda a água de chuva que cai em toda essa área, que é 10 vezes maior do que ela, vai para dentro da Bahia carregando tudo que encontra na frente. Na hora de uma enxurrada, vai tudo, né, não tem limite o que vai sair aí. Mas, de qualquer maneira, eu queria mostrar que ela é o resultado do que acontece num entorno muito grande.
E os rios estão aí representados, são os que estão coloridos no fundo, são os municípios que estão representados, são 15 municípios, 16 municípios que têm um pedacinho de Petrópolis também, e os rios mais importantes estão aí representados, e eles passam por uma área densamente povoada, onde vão dar todos os resíduos dessa sociedade vão para lá, dessas comunidades todas. Essa baía, ela tem inúmeras funções. Aí a gente pode ver que tem desde o porto, né, um navio saindo ali, tem um barco de pesca e tem o lazer também. E esse lazer não é só... Ela serve, então, para a saúde, vamos dizer assim, para todas essas funções. E, além de tudo, tem a outra recreação também, que é de contato primário, quer dizer, o banho de mar, que hoje é a pesca esportiva, né, a pesca esportiva, vamos dizer, e eu vou lutar o tempo todo com isso. E ainda, hoje em dia, a função porto é extremamente desenvolvida, com todas as atividades da Petrobras. Hoje em dia, a gente vê grandes... é um grande estaleiro, né? Entram as grandes estruturas da Petrobras para serem consertadas aí dentro da Baía de Guanabara. E ainda também, essa fotografia é relativamente recente, de 2 anos atrás, embora muita gente diga que não, mas ela é usada ainda para banho de mar por muita gente. Muita gente que não tem outra opção toma banho na Baía de Guanabara. Isso foi na Ilha do Governador, eu acho. Bom, e aqui eu queria mostrar que os primeiros mapas da Baía de Guanabara, feitos pelos portugueses, chamavam de Rio de Janeiro. Então, ela é um rio, e essa noção de estuário é importante que a gente tenha, porque ela é realmente um rio. Isso é uma representação de 1500 e poucos, né? E ela é o Rio de Janeiro, nem tem o nome de Guanabara, era Rio de Janeiro. E a cidade, para se implantar no entorno da Baía de Guanabara, como ela era um porto, os grandes navios veleiros vinham da Europa, depois de meses de travessia, tinham que procurar abrigo dentro dela. E a cidade, para se estabelecer em torno, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas todas as cidades do entorno, começou no Rio de Janeiro, né? Elas tiveram que atrapalhar muito vamos dizer, a saúde da Mata Atlântica e de todos os ecossistemas do entorno da Baía de Guanabara. A cidade se estabeleceu aterrando manguezais, aterrando todos os brejos, as áreas alagadas, porque essas áreas eram áreas que consideraram, como é que eles diziam, tinham odores nefastos, tinham um mau cheiro e traziam doenças. Então, a cidade cresceu, as raízes profundamente entranhadas nos aterros de todas essas épocas. Então, a cidade foi toda aterrada. Aqui eu vou mostrar uma foto que é um desenho feito pelo professor Elmo Amador, que era um excelente estudioso, um grande estudioso sobre a Baía de Guanabara, e ele mostrou aí os aterros. Eu acho que não vão aparecer na foto, porque ele representou por linhas pontilhadas que não vão aparecer. Mas todas essas áreas amarelas eram áreas alagadas, os verdes eram manguezais. Hoje a gente só conhece o Canal do Mangue, não é? Mas o Canal do Mangue, ele drena uma área enorme, que era uma área de manguezal que foi toda aterrada. A gente não ouve mais, a gente não vê mais mangues, mas era uma cidade que foi construída aterrando e destruindo a saúde da Mata Atlântica. A gente sabe toda a história do pau-brasil, as ilhas da Baía de Guanabara eram cheias de pau-brasil, e antes de ir ao continente, as ilhas o pau-brasil das ilhas sumiu, porque era mais perto para tirar, e junto não só o pau-brasil, mas as outras madeiras também. Como ele era porto e também era um estaleiro, né, os navios vinham aqui e não só se abasteciam de água, como consertavam os mastros e tal. E não só isso, nós temos hoje, o aeroporto que chama Galeão
Sabe por que o aeroporto chama Galeão? Porque em 1630 e poucos foi construído ali o maior navio do mundo, que chamava Galeão Padre Eterno, em 1630 e poucos, certamente com madeira da Mata Atlântica. Quer dizer, a saúde da cidade, o crescimento da cidade, o desenvolvimento econômico da cidade se dando às custas da piora da saúde da Mata Atlântica. Um grande problema que a gente teve foi que a Baixada Fluminense não era saudável. Ninguém podia morar lá. Então, isso já mais recente, no século XIX, foi começado o saneamento da Baixada Fluminense, que foi tudo aterrado, todos os rios foram retificados. Então, quer dizer, a saúde da população, a saúde dos moradores se deu à custa da saúde do seu entorno, da Mata Atlântica, dos seus ecossistemas associados. Agora, o banho de mar não era comum antigamente. Então, diz a história que D. João VI sofria de um problema de pele, tinha umas perebas. Dizem que ele não gostava muito de tomar banho, né? Então, tinha uma casa de banhos lá no Caju, que até hoje está preservada, como vocês podem ver aí, ela está preservada ainda, e levavam D. João VI e ele não mergulhava, ele botava ele dentro de um cesto e mergulhava o cesto dentro d'água, que era para a saúde dele, por causa da doença de pele. Hoje é o contrário, né? Se a gente mergulhar na Baía de Guanabara, pode sair com uma doença de pele. Mas aí funciona um museu da Conlurb, mas essa casa foi preservada, é a casa de banhos de D. João VI. E no início, sempre as doenças eram tratadas, tinham muito a ver com a Baía de Guanabara. Nela foram instalados lazaretos, nas ilhas tinha lazareto flutuante, quer dizer, isso bem anterior, no tempo ainda da lepra, né? Depois, em 1850, teve uma epidemia de febre amarela. E os navios, então, que vinham do exterior, tinham que ficar em quarentena. Ou ficavam, porque eles tinham medo da contaminação que vinha de fora. Então, as pessoas tinham que ficar 40 dias dentro do navio e tal, ou então iam para albergues, e todos eles na Baía de Guanabara ou em torno da Baía de Guanabara. Depois veio uma epidemia de cólera muito brava em 1855. Em 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha 50 mil habitantes, tinha muito pouca gente, né, quando a gente imagina como foi o crescimento, né? Em 1800, então, muita gente morreu. E aí resolveram fazer canalização de esgotos, porque os esgotos corriam pelos canais. Tinha um canal que era o mais usado, que era ali onde hoje é a Rua Uruguaiana. Era um canal que tinha odores fétidos, lógico, né? Imagina um cheiro mesmo com poucos habitantes. Quando acabar meu tempo, você me fala. Mas, de qualquer maneira, esse canal depois foi coberto, mas aí, com a epidemia de cólera, eles tiveram que fazer alguma coisa. Então, fizeram o serviço de esgotos. Em 1857 até 1866, eles construíram 3 linhas de esgoto principais, que foram uma ali onde hoje é o Arsenal de Marinha, na praça, na Enseada da Glória, ali, e no Saco do Alferes. Então, e esse serviço de esgoto foi o segundo do mundo. Eu acho que o primeiro foi em Londres, quer dizer, nós tivemos implantação de redes de esgotos logo em segundo lugar no mundo. A gente foi pioneiro. E também foi em cima de aterros. Esse daí, na Glória, foi feito um aterro para poder fazer uma estação elevatória. E essa estação elevatória era ainda movida a vapor, né? Vocês podem ver, aí tinha uma... Olha a Igrejinha da Glória, logo ali em cima, não adianta apontar para cá. A Igrejinha da Glória, que vocês podem ver ali em cima, ela ainda existe hoje, o aterro é muito maior. Mas, então, sempre a saúde da população aterrando a Baía de Guanabara, conseguindo a saúde com o aterro da Baía de Guanabara. Hoje, a situação é completamente diferente. Essa relação da saúde da cidade com a saúde dos ecossistemas do entorno, ela sempre se deu, e hoje a situação é diferente, porque nós temos
nós paramos no tempo, nós hoje estamos atrasados praticamente um século nos serviços de saneamento. Nós fomos pioneiros, mas hoje estamos por trás. E hoje a gente tem, feito pelo Instituto Trata Brasil, um ranking de saneamento entre as 100 maiores cidades do Brasil. Nós temos uma entre as 10 melhores do Brasil e 5 das cidades do entorno da Baía de Guanabara entre as 20 piores do país. Então, nós temos, Rio de Janeiro está no meio, mais ou menos, é número 56, mas Duque de Caxias, São Gonçalo, São João do Meriti e Nova Iguaçu e Belford Roxo estão entre as 20 piores do país, em termos de redes de esgotos sanitários. Isso é um ranking feito por uma ONG de São Paulo chamada Instituto Trata Brasil, entre as 100 maiores cidades do Brasil, sempre cidades grandes. Porque se a gente pegar as cidades pequenas daí da Baía de Guanabara, elas também não têm esgotos sanitários, elas não estão no ranking, mas elas estariam entre as piores também, certamente. As menores que eu falo, que não estão aí no ranking, são Magé, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, são cidades menores. Bom, e nós temos também informação também no Instituto Trata Brasil que nós temos muitas doenças por infecções gastrointestinais. Isso representa um custo muito grande para o Estado. Nós temos muitas faltas ao trabalho, isso que representa custo para a sociedade. Quer dizer, as doenças, e essas doenças são causadas por falta de esgotamento sanitário, tá? Doenças por infecções gastrointestinais. E, então, o Instituto Trata Brasil fez também uma estatística dizendo que, e essa estatística ele chega a um valor de 27 bilhões de reais para recuperar todo o sistema de saneamento, porque não só de esgotos, mas ainda temos áreas que não têm água tratada, não tem distribuição de água nas torneiras. Então, as pessoas recorrem a poços que, com os terrenos ficando menores, os poços vão ficando cada vez mais contaminados com as fossas dos vizinhos e com isso, a situação é ruim. Então, para universalizar o sistema de saneamento, água e esgoto, a gente precisaria de 27 bilhões. Os benefícios seriam esses que estão aí, e que, segundo eles, esses benefícios trariam recursos que, em 30 anos, os benefícios ultrapassariam o dinheiro arrecadado, o dinheiro guardado com esses recursos, ultrapassaria esse dinheiro gasto com isso. A gente também tem resíduos sólidos, né? A gente tem redes de águas pluviais que levam para a Baía de Guanabara todas as fontes não pontuais de poluição. Porque as indústrias hoje em dia já tratam seus efluentes, mas nós ainda temos muito efluente industrial que não vem direto da indústria. Num urbanismo descontrolado e como a gente tem na cidade, imaginem quantas oficinas de fundo de quintal que estão lançando óleo nos corpos d'água, que estão lançando, são motores de caminhão que não estão controlados, então a fumaça negra vai para o ar, mas com a chuva ela volta, e isso tudo a Baía de Guanabara, então, concentra todas essas fontes não pontuais de poluição, moradores de rua que fazem suas necessidades nas ruas, cachorros, bichos, e também essas fontes não pontuais todas, em outros países, elas estão sendo tratadas, que vêm pelas águas pluviais na hora da chuva, e elas estão sendo tratadas. E nós aqui nem falamos nisso ainda. A gente ainda está sem tratar esgoto doméstico. Então, eu queria dizer também que essa relação da Baía de Guanabara com a saúde do seu entorno, com a saúde da população e do seu entorno todo, a saúde da Mata Atlântica, os ecossistemas, a Baía de Guanabara, gente, ela espelha essa situação toda do seu entorno, e ela é um espelho de aumento para a sociedade toda, para o mundo inteiro. Hoje em dia, o que acontece aqui acontece no mundo. E ela também tem uma responsabilidade enorme de ser o espelho do país.
né? Ela é um espelho do país. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça aqui, com nossos sistemas hoje de informações, imediatamente é conhecido no mundo inteiro. E tudo que é feito aqui, a gente também pode, e tem jeito, quer dizer, o que está acontecendo aqui tem jeito de consertar. Tem muitos exemplos positivos. Ainda há pouco eu conversando com a Márcia da APA de Guapimirim. A APA de Guapimirim, desde que foi constituída e tem um trabalho todo de conservação, a APA de Guapimirim aumentou de área. Então, você consegue, com esforços, você consegue melhorar, né? A gente tem exemplos positivos que podem ser, tem que ser e devem e podem ser multiplicados, né? Tem jeito que a gente fala. Então, a gente tem que investir, hoje em dia, principalmente no saneamento da Bahia, no saneamento do entorno da Baía de Guanabara, que a gente vai melhorar a saúde da própria Bahia e recuperá-la para dias melhores, né? Para que a gente possa tomar banho nela outra vez. É isso que eu queria falar. Gostaria de agradecer as considerações iniciais da dona Dora, passar a palavra para o Gelson Serva, mas antes disso fazer um recado, que a contribuição de todos aqui ela é muito importante e relevante. Existem duas monitoras, uma de cada lado aqui do teatro, coletando perguntas, contribuições ou manifestações que algum participante queira fazer aqui. Tá ok? Então, passar a palavra para o Gelson aí, por favor. Ok, bom dia a todos. A minha exposição, quer dizer, visa contar para vocês um histórico recente do esforço do governo do Estado, e especificamente também parte da Secretaria de Ambiente do Estado, nos últimos anos, que é o tempo da minha experiência de 5 anos no Estado, né? Como a Dora ratificou, e já é conhecimento de todo mundo, quer dizer, a Baía de Guanabara, a situação da Baía de Guanabara é uma consequência de uma grave situação de infraestrutura urbana na região metropolitana, com 11 milhões de... Tá, mas por enquanto que eu estou falando não está no slide. Quer dizer, 11 milhões de pessoas habitando, quer dizer, se a gente for descontar as áreas da região metropolitana que não está localizada no fluxo natural das bacias que fluem para a Baía de Guanabara, tirando inclusive Zona Sul, que está ligada ao emissário de Ipanema, o esgoto vai para o mar, pelo emissário de Ipanema. Então, tirando essas partes, nós teríamos na faixa aí de 8 milhões e 400 mil pessoas morando em cima das bacias que compõem o conjunto da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Evidentemente, existem várias áreas urbanizadas na Baixada, mesmo aqui, na parte do Rio de Janeiro, em que você tem um sistema de coleta, você tem uma área urbanizada, mas esse esgoto não está direcionado para um sistema de tratamento, e você tem várias áreas também com graves problemas até de habitação, né, ocupação, quer dizer, subhabitações. Então, quer dizer, recuperar esse ambiente requer investimentos em infraestrutura e também em habitação. Bom, então aqui eu vou começar a exposição e depois fazer um resumo sobre os desafios. Vou comentar sobre esse programa específico, no qual eu coordenei por 4 anos, desde o início de se buscar um financiamento, porque os investimentos são muito altos. Então, o governo do Estado
recorreu novamente ao Banco Interamericano, o BID, que foi o principal financiador do PDBG, que foi o primeiro grande programa de recuperação ambiental da Baía de Guanabara. Um programa que, primeiro, o que foi estruturado era para ser feito em 5 anos, começou em 94 e se estendeu por 13 anos, né? De 94 até 2006, até que em 2006, teve graves problemas de gestão, o PDBG. Evidentemente, foi quando também se fez a principal infraestrutura que a gente tem em termos de esgoto. Várias estações de tratamento foram construídas, algumas redes de coleta foram construídas, mas muita coisa ficou inacabado. Então, os organismos internacionais, tanto o BID quanto o GBIC, o Banco, agora é JICA, o Banco de Investimentos japonês, se retiraram em 2006 e, em 2010, o governo do Estado recuperou sua capacidade fiscal e, então, nós começamos a construir um novo programa que seria um novo passo. Então, basicamente, resumidamente, quer dizer, apesar de eu conhecer os números, não estou conseguindo ler ali, mas nós começamos peraí. Mas ele também está difícil para mim, não? Não, tá bom. É melhor, talvez, Dora. Desculpa, deixa eu trocar de lado. Ok. Então, nós iniciamos o programa Estruturação em 2010, conseguimos assinar, porque uma estruturação de um programa de financiamento internacional, ele leva um longo tempo, é uma verdadeira odisseia para se passar em todos os trâmites, tanto a nível já que é um empréstimo internacional. Então, em 2012, em março, nós assinamos o empréstimo, o financiamento com o BID, e é um programa também para ser realizado em 5 anos, né? Ou seja, vai de 2002 a 2017, nós temos 3 anos de programa, e nós temos também um grave problema de comunicação, quer dizer, boa parte da sociedade do Rio não sabe da existência do programa. Isso foi um problema muito grande em termos de comunicação, por vários motivos. Então, estamos no 3º ano do programa, o valor do programa é de 640 milhões de dólares, que hoje está na faixa aí de 1 bilhão e 800, por aí, de reais, e que o BID entra com 70%, 71%, 452 milhões de dólares. Muito bem. Esse era o tamanho do cobertor que a gente tinha na época, em função do espaço fiscal, do planejamento financeiro do Estado. O que dá para fazer com esse dinheiro? Não sabíamos. Em 2010, 2011, não sabíamos, porque havia uma grande falta de informação sobre o que existia de infraestrutura de coleta de esgoto no Rio de Janeiro, na região metropolitana. Imaginávamos que, quer dizer, isso seria obtido com facilidade, quer dizer, eu era meio neófito nessa área, eu sou engenheiro de petróleo da Petrobras, então fui convidado para participar de alguns programas da área ambiental do Estado, e o Estado, e inclusive a SEDAI, quer dizer, tinha uma grave deficiência de planejamento. Não existia planejamento nesta época, havia um hiato de planejamento em relação aos projetos de esgotamento sanitário, né? Então, foi uma dificuldade, mas que nós vencemos essa dificuldade em relação a identificar o que poderíamos fazer com esse recurso, né? Bom, como todo programa do BID, ele não tem apenas obras, né? Mas ele também, quer dizer, faz questão que o programa tenha
um fortalecimento das instituições que atuam na área de saneamento. Então, as principais instituições, o INEA, né, no monitoramento ambiental, a SEDAI, a Companhia Estadual, que tem que operar os sistemas, e a agência reguladora. Foi identificado que uma grande deficiência aqui no Rio de Janeiro é a falta de regulação dos serviços de saneamento. Então, foi colocado como prioridade para o BID um fortalecimento do sistema de regulação de serviços de saneamento. E o terceiro componente fundamental era do programa a promoção das políticas municipais de saneamento, fortalecer os municípios, engajar os municípios para que isso aí não fosse apenas uma iniciativa do Estado, até porque o município tem o poder concedente do saneamento, tem uma responsabilidade muito grande, e, então, diferencialmente do PDBG antigo, esse, inclusive, se chamou Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara. Então, logo essa preocupação. Só para ter uma noção assim, bem rápida sobre o sistema na região metropolitana, nós temos ali hoje, em termos de estações significativas, quer dizer, tirando algumas pequenas de Niterói, são 7 estações de tratamento de esgoto, né? A maior parte ali na área oeste da região metropolitana, só que, evidentemente, com muitas deficiências, né? Aquelas duas ali mais à esquerda, mais em cima, que é a estação de Sarapuí, a estação de Pavuna, ficam na Baixada. Até muito recentemente elas estavam prontas, mas o esgoto não chegava por falta de conexão com as redes semi-construídas do PDBG, né? Então, aquela área que está pintada, que não está pintada, nem de verde, nem de laranja, é a área onde não se tem sistema de esgotamento sanitário funcionando. Inclusive, em São Gonçalo, ali à direita, que foi feita uma estação de tratamento e que também ficou inacabada, e o próprio sistema de coleta muito pequenininho no entorno de São Gonçalo. Então, essa era uma situação quando nós começamos o programa. Evidentemente, desde 2007, o Estado, quer dizer, o FECAM, o Fundo Estadual, vem passando cerca de 100 milhões de reais para a SEDAI, para concluir as obras inacabadas. Então, nesse esforço, quer dizer, aquela fotografia que eu mostrei de 2012, 2011, 2010, 2011, ela já é um pouco diferente, porque alguns sistemas foram concluídos, complementados pela SEDAI com recursos do Fundo Estadual. Mas, como eu falei, para escolhermos que áreas nós trabalharíamos com aquele recurso, que não havia ainda uma noção, efetivamente, do tamanho do esforço que precisávamos ter, foram identificadas 3 áreas, né? Tanto ali, a primeira área é aquela região de Alcântara, ali no município de São Gonçalo, que são cerca de 450 mil pessoas, né? E com um sistema deficiente, essa aí é a região de Alcântara, algumas áreas, área 1 e área 3, com algum sistema de coleta, mas lançando o esgoto no Rio Alcântara, que fica mais ou menos aqui naquela divisa entre a área 1 e a área 4. Então, esse é um projeto que nós desenvolvemos e já contratamos a obra, e a obra já começou, quer dizer, aquela parte de cima ali, vermelha, é uma estação de tratamento nova, a estação de Alcântara, que vai tratar toda essa região de Alcântara, e já temos a obra da estação iniciado, quer dizer, o aterro, onde vai ser montada a obra. Então, é uma obra que já está em andamento, com a previsão de construção em 3 anos. Vai ter rede de coleta também, complementar, na área 4, e a área 2 ainda está sendo feito o projeto para depois se incorporar ao sistema.
Aí é uma obra de 350 milhões de reais, que depois vai ter que ser contratado mais uns 200 milhões. Uma outra área que escolhida, que foi a região no entorno do Canal do Mangue, aqui no centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo conhece o Canal do Mangue, que recebe o esgoto de toda aquela área do Catumbi, parte do centro da cidade, Rio Comprido, e tem problemas sérios do sistema de esgoto, que desde a época do metrô, alguns dutos foram cortados, e como também não tinha estação de tratamento, fazia muita diferença se você lança no rio antes, ou numa galeria pluvial, ou se vai direto para o mar. Mas agora tem uma estação, a Estação Alegria, então é importante que a coleta de esgoto vá se direcionar para a Estação Alegria. E esse aí é um esquema do tronco coletor, ali pega a parte paralela a Presidente Vargas, ali um pedaço do Rio Comprido, e vai chegar até um tronco existente ali lá em cima, que liga a Estação Alegria. Ali passa ali próximo da Francisco Bicalho, e essa obra também já foi contratada. Em março nós assinamos o contrato da obra. É uma obra não vai abrir buraco na rua, quer dizer, apenas alguns poços de entrada da máquina. Então ela vai perfurando pelo subsolo para poder... e depois nós vamos fazer todo um trabalho de diagnóstico, de correção da rede de esgotos, porque, como eu falei, em muitos lugares o esgoto acaba indo para a galeria pluvial. Então, isso tudo precisa ser corrigido. Vamos fazer, acho que, o maior diagnóstico com filmagem que já foi feito no Brasil em relação à recuperação de rede, mas é um trabalho enorme ainda pela frente. E a terceira área importantíssima na Baixada Fluminense. Aquela ali são áreas que foram identificadas que faziam parte do projeto inicial do PDBG. Mais ou menos no centro daquela elipse ali tem uma estação, que é a Estação Pavuna, que está operando na faixa de 300 litros por segundo, e ela tem uma capacidade de 1.500 litros por segundo. Então, além da SEDAI, que ainda está fazendo algumas correções, nós vamos construir essa área laranja, e atualmente nós estamos fazendo os projetos executivos, detalhando as redes. Nós vamos ligar ali 200 mil pessoas para ligar até a Estação Pavuna. Isso graças, evidentemente, a uma estrutura que nós montamos. Hoje temos uma estrutura de cerca de 60 pessoas trabalhando em várias áreas, em projetos, agora na fiscalização de obras. A SEDAI participa no que tange a aprovação dos projetos que nós estamos realizando, e também vai acompanhar a fiscalização das obras, mas a execução é toda será feita pela Secretaria de Ambiente, pelo PSAM, pelo programa, que é uma unidade específica que está montada não para acabar em 5 anos, quer dizer, isso tem que ter continuidade. E ainda tenho uns 5 minutinhos. Saindo um pouco dessas obras, desses pontos específicos que a gente escolheu para usar o recurso de obras do programa, que eu mostrei ali, representa mais ou menos, essas 3 obras que eu mostrei, uns 20% do conjunto. Quer dizer, então já tínhamos 30, 20, chegamos a 50. O programa também promoveu com os municípios os planos municipais de saneamento. Inclusive, é uma exigência da lei federal que todos os municípios tenham os seus planos. Então, o nosso programa fez termos de cooperação com os municípios e contratou consultorias, trouxe a SEDAI também para participar desses planos municipais. E a área azul são todos os municípios que já têm planos municipais concluídos e aprovados, definindo todas as estratégias e o que precisa ser feito. Quer dizer, hoje nós temos um diagnóstico, tudo feito, tudo em georreferenciado, onde estão as redes existentes e onde estão
as novas redes que precisam ser feitas, a proposição de novas estações de tratamento. Eu vou mostrar mais adiante e vou dar também o endereço que vocês podem acessar pela internet, para isso aí é público, né? Aquelas áreas, os municípios coloridos são que estão em andamento. Nós, na Baixada, nós fizemos, na verdade, um plano diretor, né? Também, porque a Baixada Fluminense é uma grande cidade separada por vários municípios, quer dizer, tudo integrado, a água, esgoto, a urbanização é toda integrada. Então, você planejar o saneamento de forma independente, município a município, ou vai ser um planejamento ou seria um planejamento muito retórico, muito superficial, ou então seria contraditório, quer dizer, um município querendo um projeto com uma estação aqui, o outro município querendo, quer dizer, então nós acordamos com tudo, isso foi feito em 2012, 2013, né? Então, nós fizemos um plano diretor e, a partir daí, os planos municipais, então, detalharam separadamente. E Caxias, por exemplo, que é aquela área laranja ali, tem quase 1 milhão de pessoas, nós fizemos o plano diretor e estamos agora contratando os planos de saneamento. É importante comentar que esse trabalho dos planos de saneamento foi feito em parceria com o Comitê da Baía de Guanabara, né? Recursos do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, que nós fizemos questão de trazer essa participação do comitê ao programa. Então, esses planos também estão sendo acompanhados pelo Comitê da Baía de Guanabara. Então, Niterói e Caxias, agora, recentemente, nós aprovamos no comitê a elaboração dos planos, e algumas áreas estão em andamento. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos bastante avançados, isso não é só na Baía de Guanabara, não. O Estado inteiro, acho que o Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é o Estado que está mais avançado na conclusão dos seus planos municipais de saneamento. Aí tem a componente água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Bom, evidentemente que planejar é fundamental para a gente se posicionar. E aí são fotografias de como foram esses planos, com participação intensa, com vários seminários em cada município, mas vou citar trouxe só alguns aqui, Magé, Nova Iguaçu, aquele plano diretor da Baixada. E isso gerou informações importantes. Por exemplo, o sistema de água, né, que de todas essas áreas que foram estudadas, elas foram identificadas em termos de ação de curto, de médio e de longo prazo para melhorar o sistema de abastecimento de água. Esse estudo, inclusive, serviu de base para a SEDAI solicitar financiamento da Caixa Econômica para aumentar o número de reservatórios e adutoras na Baixada Fluminense, juntamente com a ampliação da estação de tratamento de Bandu. E no esgoto a mesma coisa, quer dizer, identificação repare que isso aqui é a situação do esgoto na Baixada, ou seja, de coleta, não tem praticamente nada, na região também oeste não tem nada, na região leste, aliás, e aí no curto prazo verificou-se que seria possível aquelas áreas serem abastecidas, estou falando por curto prazo, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos ali aquela parte laranja, e de 10 a 15 anos complementar, ou seja, em 15 anos é possível, sim, resolver o problema, pelo menos avançar bastante nesse grave problema de saneamento. Então, todos esses estudos, e inclusive os mapas georreferenciados com todas as informações, estão disponibilizados nestes endereços. Na verdade, você pode até entrar naquele de baixo, direto, em que você acessa também o ArcGIS, tá? E me parece fundamental, quer dizer, ampliar esse nível de transparência, de comunicação, para que a sociedade possa participar e cobrar
efetivamente, inclusive, um planejamento. Quer dizer, nós ainda não temos um plano completo, consistente, com identificação de quais as ações que vão ser empreendidas, um diagnóstico nós temos, hoje nós temos um diagnóstico, mas um plano que diz, olha, as ações vão ser nesse tempo, e nós vamos financiar, vai ser sustentado dessa maneira, com recursos assim, assado, etc. E tal. Isso nós ainda não temos. Estamos chegando perto, né? Evidentemente, assim que o governador tomou ciência da longa estrada que ainda teria, né? Até houve comentários, quando nós apresentamos isso, mas não tem mais espaço fiscal para isso, e etc. O governador disse, nós temos que nos virar, temos que arranjar uma maneira de solucionar isso. Tem que arranjar espaço fiscal. E chegou a falar, se vira, quer dizer, para a área fiscal, porque isso é prioridade. Só que hoje o Estado passa sérios problemas de curto prazo, espero, financeiros e de endividamento, né? Devido a grandes outras ações de mobilidade urbana, etc. E, então, existe um esforço do governo estadual de estruturar esse plano através de modelos que também incluam a participação de empresas privadas, né? Definir áreas e ações que passariam a ser feitas, executadas e operadas pela iniciativa privada. Esse plano ainda está em andamento, foi contratada a empresa brasileira de projetos, EBP, que é especializada em estruturação de PPPs, e tem, nos próximos meses, essa proposta vai ser colocada, no sentido de definir como vai ser feito. Existe um aspecto fundamental, que é a implementação do sistema de regulação dos serviços também. Bom, aí é um resumo da situação, e estou aí à disposição aí para responder as perguntas. Bem, muito obrigado, Gelson, aí pelas contribuições. Gostaria de reforçar junto ao público que existem 2 monitoras coletando perguntas aí do público, é só procurar, elas estão uniformizadas com colete igual a esse, e eu já tenho algumas que foram recebidas aí durante a fala dos convidados. Então, é uma pergunta para ambos os palestrantes, de certa forma um tema que tomou aí, ganhou uma notoriedade nacional, e ela é da Mona Nunes Santos, estudante aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela faz essa pergunta para ambos os convidados. Eu gostaria que vocês pudessem comentar sobre o fato do secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro ter mergulhado na Bahia durante a transmissão de um telejornal daqui da região, para provar que ela estava apta para as práticas das provas das Olimpíadas. Está realmente propícia para tal atividade? A própria ministra, ontem, durante a solenidade de abertura aqui do Viva Mata, comentou esse episódio, acho que o pessoal ainda tem muita curiosidade. Por favor. Ok. Dora, posso? Ok. Bom, eu acho que a intenção do secretário foi a melhor possível. O problema é que havia já uma história do outro episódio, né, do governador Chagas Freitas, etc. Mas, tirando vou tirar o mergulho, especificamente, o ato do mergulho da resposta, né, e mais, vou colocar o contexto, quer dizer, bom, eu ano passado, quer dizer, ano retrasado, eu fui responsável pela contratação dos barquinhos de coleta de resíduos, né? É uma coisa que eu já vinha querendo há muito tempo, mas e aí acabei convencendo na época o secretário Mink da gente contratar os barcos. E participei
diretamente da operação de guerra, que foi o evento teste em agosto do ano passado. Eu confesso que eu também, naquele evento teste, no último dia, me deu vontade de mergulhar também, porque foi muito satisfatório o resultado que a gente obteve durante o evento teste, em termos de... nós conseguimos uma situação de limpeza em termos de resíduos, que foi muito satisfatório, até porque o esforço foi muito grande. Quer dizer, nós tínhamos contratado 3 barcos no início do ano passado e, devido a problemas de processos contratuais, só consegui colocar os outros 7 barcos operando no primeiro dia do evento teste. Então, os 10 barcos, e encontramos uma baía no primeiro dia ainda em condições difíceis. Botamos a equipe trabalhando desde 6 horas da manhã, o helicóptero sobrevoava para identificar, e a minha constatação é que, se tivéssemos tido esses barcos, esses 10 barcos, operando intensamente nas 2 semanas anteriores, até nós tínhamos um problema sério também, que as ecobarreiras, as principais, estavam rompidas ao longo de todo o ano de 2014, e só foram consertadas também na véspera do evento teste. Então, alguns dias antes do evento teste, a baía estava muito cheia de lixo, e a gente provou que o sistema de ecobarcos, ele pode sim, sendo bem operado, bem planejado, fazer esse trabalho de mitigação. Infelizmente, é um trabalho de mitigação, não resolve o problema. A gente tem problemas sérios, se você rodar as margens dos rios, quer dizer, a falta de coleta nas áreas na beira do rio é muito grave. O poder público em muitas áreas não consegue entrar. Então, ou o lixo é jogado no rio, ou colocado na beira. E as ecobarreiras têm que funcionar melhor, porque, por exemplo, em 2013, 2012, nós coletamos 14 toneladas por dia nas 10 ecobarreiras que operavam, né, em 2012 e 2013. Então, é um sistema que não é o ideal, mas se ele for bem operado, ele pode funcionar sim. E a gente constatou, quer dizer, todas as análises de 5, 10 anos naquela região central da Baía de Guanabara, felizmente elas são propícias ao contrato primário, quer dizer, temos coliformes fiscais, nitrogênio. A única coisa que está um pouquinho alta é o fósforo, né, ali no meio do canal, quer dizer, nas áreas onde se dão os jogos, mas ou seja, pelo CONAMA, realmente aquela área, ela mesmo na maré vazante, que é quando se coleta as amostras, ela tem uma qualidade, em termos de coliformes fecais, nitrogênio, etc., baixa. Então, o grande problema é o resíduo. Agora, isso não tira o grave vexame, não sei como é que eu vou dizer, grave, porque regiões ali onde os barcos saem e entram ainda estão muito poluídos. Marina da Glória, você tem um deságue de esgoto ali na área da Marina da Glória. Enseada de Botafogo é realmente uma vergonha, onde os barcos entram e saem. Então, há um conjunto de obras que estão sendo empreendidas pela SEDAI para resolver esse cantinho, né? É mais ou menos isso. Dona Dora, gostaria de fazer algum comentário a respeito desse... Sim, rapidinho só. Evidentemente que o mergulho do secretário de Meio Ambiente foi um ato político, né? E o governador Chagas Freitas tinha usado esse mesmo ato, alguns anos antes, entrando no Rio Paraíba, que ele não mergulhou, ele entrou pela margem, segurado, ele já era um senhor, então foi segurado por assessores, mas ele também fez esse ato político. Agora, se a gente considerar que, considerando em grosso modo, que hoje tem pouca poluição industrial, o nosso grande problema é o lixo e esgoto doméstico, quer dizer, que tem na Baía de Guanabara.
Há dias em que, sim, outra consideração que você tem que fazer é que há instituições como o INEA que medem frequentemente, rotineiramente, a qualidade das águas das praias. E muitas das praias já têm condições propícias para banho, mas não o tempo todo. Em dias, quando você não tem chuva, quando você tem em condições boas, favoráveis, há praias que você pode mergulhar. Lá no lado de Niterói isso acontece com mais frequência, porque já tem mais tratamento de esgotos sanitários. Agora, ainda há o lixo. Eu não devia dizer isso, mas eu mergulho às vezes na Bahia, lá em São Francisco, quando a água está favorável e está limpa, claro, não tem chovido. Agora, não é agradável você mergulhar e sair com um saco de plástico no pé, que isso acontece, né? Que nem todo lixo é flutuante, tem um lixo que fica mais para baixo. Então, a gente tem que resolver. E outra coisa, não existem, não sei se existe, isso eu não sou médica para falar, mas as evidências de doenças com águas poluídas são de ingestão de água poluída. E você tem que tomar cuidado também de não ingerir, porque aquela água, agora, só o banho pode sair com uma coisa de pele e tal, mas até onde eu sei, eu estou falando aqui de bastante restrição. O banho em águas poluídas não é tão perigoso assim, com os cuidados de não ingerir. Então, quer dizer, não se deve deixar uma criança e tal, porque é complicado. Se ingerir, aí pode, sei lá, dar de tudo, hepatite, tifo, etc. Mas a natureza, a água salgada, o sal, é bactericida, ele mata bactérias. Então, é muito mais perigoso mergulhar num rio de água doce do que numa água salgada, porque o sal é bactericida. Mas não se recomenda, é lógico. E a Baía de Guanabara tem uma circulação grande, embora ela tenha uma resultante de saída, né? Ela é um rio, então, portanto, são de 200 a 300 metros cúbicos por segundo de água doce que sai pela Baía de Guanabara. Ela tem esse resultante, embora ela tenha influência de maré, ela é um estuário, então ela tem influência de maré. Maré entra e sai, mas a resultante é de saída, então as coisas vão para o mar. Isso também a gente tem que lembrar, o nosso painel aqui é mar, né? A resultante da água da Baía de Guanabara, quer dizer, esse esgoto, esse lixo, vai todo para o oceano. Eu estava conversando ali, todo o resultante, isso tudo acaba no oceano, né? Quer dizer, e o oceano, nós sabemos, por outras informações, não é o nosso foco aqui, mas também está ficando concentrado de impurezas e já existem mares, já existem ilhas de lixo nos oceanos, né? Então, isso tudo está muito interligado, e é isso, quer dizer, o banho do secretário foi político, ele não vai ficar doente por causa dele. Obrigado. Ô, Gelson, tem uma pergunta para vocês, a gente continua coletando, tem uma série aqui, vamos tentar, né, atender aqui a maior parte delas. É uma direcionada ao Gelson. É meio para entender um pouco como é que está sendo feita a divisão desses recursos, né, nesse investimento. Então, a pergunta é da Valéria Burli. Qual a porcentagem do orçamento geral está alocada no projeto para os diferentes componentes, em termos de instalação, instituições que apoiam a implementação desse serviço e, de alguma forma, em políticas, né? Se, de alguma forma, existe um apoio na discussão de políticas relacionadas ao saneamento com esse recurso. Ok. Bom, então, qual a porcentagem? Eu queria, do recurso. Não entendi muito bem qual é a base comparativa, quer dizer, em termos de percentual, quer dizer, eu não entendi se é em termos de orçamento do Estado em relação a quanto que está se investindo. Acho que esse projeto, enfim, esse projeto. Enfim. Mais ou menos isto, né? Olha, confesso que eu não sei exatamente, dado que esse projeto ele é especificamente recursos internacionais, quer dizer, ou seja, isso ocupa, evidentemente, um percentual no espaço fiscal projetado, porque o Estado vai pagar esse financiamento ao longo de 20 anos, né? Então, quer dizer,
Quer dizer, o Estado ele teve um gasto muito elevado, elevou-se muito em relação ao orçamento da segurança pública, né? A segurança pública ultrapassou o gasto de saúde, só está um pouco menor do que a educação, se é que já não passou, não sei. Mas, realmente, o fato de que havia um desconhecimento sobre o tamanho do problema, até muito recentemente, fez com que o percentual de recursos do orçamento do Estado, evidentemente, ficasse menor para a área de saneamento do que deveria, né? Quer dizer, acho que hoje já existe até porque existe mais cobrança da sociedade, né? Então, evidentemente, na minha opinião, precisa ser rediscutido e ser colocado um espaço maior. Até porque aquele que eu falei da PPPs, quer dizer, investimento da iniciativa privada não vai resolver, ele vai só complementar, né? Quer dizer, infraestrutura de esgotamento sanitário, é muito difícil você transformar isso dentro de uma lógica de iniciativa privada. Quer dizer, a coleta de esgoto que você tem que fazer nas casas, ela não vai influenciar, se a pessoa não tiver essa coleta, vai prejudicar o vizinho, vai prejudicar a sua comunidade, vai prejudicar, chega até a Bahia, e é um problema de saúde pública. Então, o Estado, sim, tem que alocar recursos públicos nessa infraestrutura. A água, até que, apesar de ser um serviço público, tem uma lógica mais comercial que poderia ser pensada em termos mas a solução, me parece, que do esgotamento sanitário, pela lógica privada, não vai ficar, quer dizer, ela é complementar, né? Acho que pegando um pouco carona nessa sua pergunta e ampliando, queria que a Dora pudesse contribuir nessa outra pergunta aqui do César, da SOS Mata Atlântica, acho que vai muito de encontro a essa questão de priorização de políticas. E a pergunta do César é o seguinte: se o saneamento básico é tão fundamental para a melhoria ambiental e, consecutivamente, da saúde, o que falta para as políticas de saneamento virem a ser uma prioridade, né, num contexto bem geral? Assim, opinião de vocês, a vivência de vocês, atuando aí nessa questão, qual a dificuldade de sensibilizar, né? Eu não sei o que falta. Para mim é evidente que ela é uma prioridade para a saúde da população e para a saúde ambiental também, né? E ela é uma prioridade porque nós estamos falando do esgoto da Baía de Guanabara, mas nós temos populações que não têm banheiro em casa. Nós temos, não digo populações, mas nas favelas nós temos quase 1/3 da nossa população vivendo em favelas, nas áreas, quer dizer, com poucas formas possíveis de urbanização, como nós a conhecemos, né? Então, eu fiquei pasma de saber disso, mas num projeto que eu soube, descobriram casas, e foram fazer saneamento numa área difícil. Quer dizer, foi lá uma gente entendida de saneamento, como é que nós vamos fazer? Chegaram até a ver rede de esgotos saindo por cima das casas, redes aéreas de esgotos, porque por baixo não dá. De tal forma a urbanização é complicada. Aí descobriram casas que não tem banheiro nenhum. Então, quer dizer, se não tem banheiro, como é que você vai... não tem água. Então, quem não tem água tratada é muito mais grave do que quem não tem... Se você pensar na saúde das populações, é complicado. Quer dizer, eu não consigo entender como é que o saneamento não é prioridade. Eu não consigo responder, porque eu não consigo entender também. Eu acho que isso é prioridade, sim. É saúde, não só do ambiente, como a saúde das populações. Eu acho que falta uma melhor organização da sociedade em relação a isso, para que o poder público... tenha que fazer, né, a sua parte. A culpa não é da sociedade, evidentemente, porque o poder público é reflexo, quer dizer, falta planejamento, falta organização, né, participativa. Quer dizer, nós estamos há 2 anos também estruturando, buscando estruturar um modelo de governança para a Baía de Guanabara. Porque senão, eu mostrei aqui um programa que pode
fez esse programa, acabou, tchau, um abraço e vamos continuar com grave déficit, quer dizer, não ter continuidade, né? Então, para que a gente tem que construir um sistema que garanta esta continuidade, né? A gente observou alguns modelos que deram certo aí por fora, e nós fizemos uma parceria com o pessoal lá de Chesapeake Bay, nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é o case de sucesso. Eles estão há 30 anos organizados, são 6 estados, a bacia hidrográfica da Baía de Chesapeake, é uma baía 17 vezes maior do que a Baía de Guanabara, e eles construíram uma estrutura que, evidentemente, no Rio de Janeiro, Brasil, temos que olhar as nossas características, mas é bom olhar algumas referências que reforçam a importância de fazer essa organização. Então, nós fizemos já temos há 2 anos trabalhando, pode ser que algumas pessoas tenham participado de algum seminário, que nós fizemos uns 2 seminários aqui no Rio de Janeiro, com o representante de Chesapeake, nós firmamos uma parceria, e o Banco Interamericano topou, gostou da ideia, e forneceu um recurso de $1 milhão para, ao longo do próximo ano, a gente tentar estruturar uma governança participativa para a Baía de Guanabara. Então, e são 2 pilares, quer dizer, primeiro, fazer um plano, quer dizer, um diagnóstico, um plano master e um relatório que possa mostrar para a sociedade aonde tem que chegar e como está avançando. E o outro pilar é criar essa organização, com participação do poder público e dos setores da sociedade, criar uma sistemática para que isso seja permanente. Muito interessante a experiência deles, que eles também viveram essa coisa de fazer um plano de longo prazo, botaram para daqui a 10 anos nós vamos chegar lá, e viram que no 8º ano não estava chegando. Então, reforçou a ideia que a gente já tinha, ou seja, um plano pode ter que ser visto no longo prazo, mas tem que estar claramente sendo cobrado o passo a passo, 2 em 2 anos, para poder chegar no longo prazo. Então, eu acho que é isso, eu acho que nós temos que melhorar a nossa organização. Obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui para a Dora, de uma estudante, a Maria Cláudia Ribeiro, do Colégio Estadual Brigadeiro. Enfim, vamos lá. A senhora mencionou que estamos atrasados 1 século na questão do saneamento. Aí uma colocação dela, um questionamento. Antes de investir em saneamento, ou talvez concomitantemente, não deveríamos investir primeiro em educação maciça da população, que ainda não separa nem lixo para reciclar, ou mesmo as fontes, né, Como é que a senhora vê essa... Claro, a educação está na base de tudo, né? Eu acho que a gente vive essa situação do saneamento por uma consequência da falta de educação mesmo, quer dizer, de uma educação deficiente. Nós como povo, nós não somos educados, né? Como povo, nós não sabemos cobrar, nós não sabemos votar, nós não sabemos, não é só a educação de separar lixo, é uma educação, nós precisamos de uma educação de sermos sociais, de sermos seres políticos, de vivermos em sociedade. Isso falta muito, falta mesmo, falta investimento, e a gente vê que agora, nós nesse momento, por um problema de curto prazo, né, até as universidades estão sem aula e tem greves porque não tem limpeza. Então, quer dizer, a gente tem, nós temos que trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? O Gelson falou de, nós estamos fazendo planejamento ao mesmo tempo que nós estamos tirando o lixo que está flutuando na Bahia, e, ao mesmo tempo, a gente chega à conclusão que as pessoas não sabem recolher lixo, mas também a gente não tem empresas que recolham na hora certa, que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, num lugar que é, de certa forma, privilegiado por ter caminhão de lixo todo dia na porta, porque nós temos municípios aí em torno da Baía de Guanabara que o caminhão passa de vez em quando. Aí, quando o caminhão do lixeiro passa de vez em quando, você deixa o lixo na porta, deixa o lixo, quem sabe ele passa amanhã. Então, existe isso ainda, tá? E existem situações de favelas que o caminhão não sobe o morro. Então,
como é que você vai não adianta recolher lixo. E nós temos 1/3 da população quase morando em favela. O caminhão não vai lá. Como é que você faz? Então, nós temos todas as situações juntas que deram nesse caos, né? Nós temos o caos agora, a Baía de Guanabara é um espelho, mas ele espelha a situação de caos que vive o seu entorno, que, na realidade, isso tudo vem dar na Bahia, que, infelizmente, é um espelho de aumento, o mundo inteiro está vendo isso. Agora, nós temos que fazer. A gente tem que trabalhar na educação, tem que trabalhar no planejamento e tem que trabalhar também na coleta de lixo na rua, porque se a pessoa deixa o lixo na rua, vem o cachorro, vem o catador de lixo, gente. O catador de lixo anda, ele abre os sacos de lixo para recolher o lixo que tem valor comercial, ou seja, a latinha de alumínio e tal. Quando fica espalhado na rua, e não é longe isso não, gente, aqui é o entorno da Baía de Guanabara, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Que, se a gente vai para o resto do Brasil, talvez tenha lugares bem piores. Mas isso acontece. Bom, não sei, né? Nós estamos entre os 20 piores cidades do Brasil em termos de saneamento. Tem 5 ou 6 cidades daqui da região metropolitana que são entre as 20 piores do país. Então, quer dizer, a gente tem problemas de toda a ordem. Agora, a educação está na base de tudo, né? A educação está na base de tudo, eu também concordo. Obrigado. Já você gostaria de complementar? Pessoal, agora, é importante que a gente não pense que tem que ser uma educação coercitiva, né? Quer dizer, não é dizer, você está errado, não. Em primeiro lugar, para que você faça que as pessoas mudem os hábitos, você tem que oferecer um melhor serviço. Quer dizer, como é que você vai querer que a pessoa mude de hábito se o serviço público é extremamente deficiente? As pessoas têm que se sentir respeitadas para poder responder. E aí você tentar trazer um engajamento das pessoas de forma que que a população queira participar, que se motive para isso, não de forma coercitiva. Sua fala, tem uma pergunta que vai bem de encontro a isso que você está colocando, do Rafael Fernandes, se existe alguma estratégia de compilação de informações sobre os benefícios econômicos, né, de se ter a Bahia despoluída, nessa difusão de informação para... O Trata Brasil já fez um estudo, né? Está disponibilizado no site. No site do Trata Brasil, tratabrasil.org.br. É um instituto de São Paulo que faz, eles pegam dados estatísticos, não só do IBGE, como do Ministério das Cidades, e trabalham uma região só, as 100 maiores cidades, e fizeram um trabalho específico sobre a Baía de Guanabara, com os benefícios econômicos. Eu tentei falar isso, mas não consegui na hora. Mas eles fazem uma conta do investimento em saneamento, que benefícios econômicos iria trazer, e eles dizem que em 30 anos ou 35 anos você tem, o investimento já foi corrigido, porque você tem um retorno em 30 ou 35 anos, em termos de economia mesmo, de dias trabalhados, etc. Isso Trata Brasil, vocês podem ver. A Baía de Xizapique também tem um estudo que, para cada $1 aplicado, retorna $6 para a economia, $1 aplicado no saneamento, e porque há uma recuperação econômica decorrente disso. E naquela pergunta aí anterior, falava-se sobre educação em relação a resíduos sólidos, né? Quer dizer, esse realmente teria um potencial monstruoso se a gente caminhar no sentido até em relação às diretrizes da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, a questão de você ampliar a estrutura de coleta seletiva e reciclagem, quer dizer, tem um potencial de mobilização da sociedade, quer dizer, ou seja, se criar economia circular, quer dizer, criar renda para essa questão, e isso extrapola, evidentemente, a questão do setor de reciclagem, quer dizer, ele traz na minha opinião, ele traz um elo de cooperação da sociedade que vai muito além da questão dos resíduos. Tentando projetar para depois das Olimpíadas, né, tem uma pergunta interessante aqui. O avanço nos índices de saneamento da Baía de Guanabara foram historicamente lentos. Se a meta de reduzir os esgotos lançados na Bahia em 80% até 2016 não for atingida,
Qual o comprometimento que existe para continuar as ações de poluição, mesmo após as Olimpíadas serem realizadas aqui no Brasil? Eu não sei, Gelson, mas eu acho que a gente tem que limpar a Baía de Guanabara para nós brasileiros, nós cariocas e brasileiros. Nós não temos que limpar para as Olimpíadas. Eu acho que a gente nós perdemos a chance de aproveitar as Olimpíadas como um gancho para andar mais depressa. Mas essa nós perdemos, porque eu acho que nós não vamos conseguir limpar a Bahia para as Olimpíadas. Mas a gente tem que limpar para nós, né? A Bahia é nossa, não é de ninguém que vem aí. Eu acho que a batalha não está perdida ainda para 2016, essa meta de 80%, claro. Uma meta feita com uma meta em 2008, que era uma vontade, né? Mas, a partir do momento que você não cumpre essa meta, quer dizer, você tem que dar uma resposta. Então, o governo vai apresentar um plano, dizendo, olha, eu não cumpri a meta, mas porque eu preciso fazer isso em 10 anos, 15 anos, e a proposta é essa. Quer dizer, o governo precisa detalhar e se comprometer, né? E aí que eu disse, quer dizer, aí a sociedade vai ter que cobrar para que a gente consiga, em 12 anos, pelo menos, atingir essa universalização e com muita cobrança. E participação. Participação é fundamental. Eu acho que para as Olimpíadas a gente vai fazer um trabalho como é que eu falo? Não seria bem uma maquiagem, mas a gente pode diminuir o vexame, né? Porque senão vai ser um vexame mesmo. Quer dizer, realmente tirar o lixo flutuante com barcos e tirar o esgoto, o lixo. O esgoto a gente não vai poder trabalhar muito, não. Mas o lixo a gente vai poder diminuir um pouco, porque a gente também fica sem graça, um monte de visitante, a sala de visita da gente está imunda, né? Então a gente, pelo menos, botar o lixo para baixo do tapete e tal, a gente vai poder fazer alguma coisa, que são esses barcos e as barreiras, isso a gente vai poder fazer. Mas repare, isso não é saneamento, isso não vai resolver problema de saneamento. Isso a gente vai gastar um dinheiro que podia ser gasto, a gente tem que acabar com o problema na origem, não lá na consequência, né? Mas a gente vai poder, eu acho. É sempre assim, quando a gente recebe uma visita, pelo menos a sala de visita tem que ficar, né? A gente bota o lixo para baixo do tapete. Isso é que a gente vai fazer. Tem que correr para as pequenas obras que estão sendo executadas, algumas não iniciadas ali, como eu falei, na Marina da Glória e na Enseada de Botafogo. É fundamental limpar aquele interceptor oceânico que liga a Marina da Glória até Copacabana, para melhorar um pouco a deságue na Enseada de Botafogo. Então, tem algumas coisas que precisam ser imediatas, que precisam ser cobradas para diminuir o vexame. É verdade. Eu não sei se vocês lembram, mas numa dos sites que eu botei, dos slides, eu vi que essa saída da Marina da Glória foi a primeira construída no Brasil e uma das primeiras do mundo de esgoto. Eu não sei se é o mesmo cano ainda, desde 1850 e poucos. Mas, quer dizer, gente, aquilo está ali desde 1800 e pouco, tem que sair dali, não é possível. Nós já temos emissários de Ipanema, temos outras estações de tratamento. Eu acho que aquele esgoto... quando eu vi isso, eu falei, puxa vida, o primeiro ele ainda está ali, temos que tirar o esgoto da Marina da Glória, da Enseada de Botafogo, onde os visitantes vêm de barco, né? Nós ainda temos esgoto saindo ali. Acho que a gente tem que ser mais competente nisso, né, Gelson? Concluir as obras do Sena Limpa também, que algumas pararam. Existem algumas perguntas, eu tentei fazer uma seleção para tentar fazer uma síntese. E com relação aos recursos pesqueiros que ainda são utilizados ali na Baía de Guanabara, o consumo de peixe que é capturado ali, vocês têm acesso a algum tipo de informação sobre se tem a qualidade dos recursos, de outros benefícios gerados pela Baía? Nesse sentido, existe uma preocupação grande de pessoas que consomem pescados na Baía de Guanabara, e de alguma forma existe um esforço governamental de prover informações sobre a qualidade do pescado que é obtido ali naquela região. Está bem aberta essa questão. Eu não tenho informações sobre a qualidade do pescado. Alguns falam de peixes contaminados, porque ainda é tal história. A Baía de Guanabara sofreu durante muitos anos despejos industriais. E hoje em dia não mais em grande quantidade.
Mas esse despejo, alguns desses despejos são permanentes, eles estão na Baía de Guanabara, eles estão imobilizados, vamos dizer, no sedimento, mas eles estão lá e a gente não sabe, quer dizer, eu não sei responder, provavelmente os ictiologistas vão ter que falar sobre isso, mas a pesca industrial não é mais feita na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara tem uma pesca artesanal, e muitos pescadores vivem dela, e ainda existe isso, e uma pesca também turística, uma pesca esportiva. Existe uma pesca esportiva. Existem vários clubes de pesca, que as pessoas vão pescando com anzol, existem muitos. E provavelmente esse peixe é consumido. Eu não sei falar sobre a qualidade do peixe, eu acho que teria que ver especialistas mesmo, né? Agora, o grosso do peixe vem de fora, o peixe consumido pelos cariocas vem de fora da Bahia. Eu também não tenho informação sobre essa questão do pescado, mas a gente ficou aqui na minha apresentação falando mais sobre esgoto doméstico, falta de sistema de esgoto doméstico e tal, mas para a gente medir, quer dizer, a evolução da Bahia que a gente quer, a gente vai ter que compor vários índices, né, para fazer esse acompanhamento da evolução da melhoria da Bahia. Então, lá em Xizapique, por exemplo, na década de 80, eles resolveram todo o problema de coleta e tratamento de esgoto, mas estão desde então ainda trabalhando na recuperação ambiental da Bahia, e aí tem... Nas fontes não pontuais, né? Hoje em dia, a preocupação deles são as águas pluviais, né? Que nós nem pensamos nisso ainda, a gente ainda está longe de pensar. Eles criaram uma taxa chamada de tormenta, que foi uma grande discussão da sociedade, para financiar o sistema de melhoria das águas pluviais que desaguavam na Bahia. Então, quer dizer, ou seja, indicadores como recuperação do manguezal, recuperação, quer dizer, definir o índice de qualidade do pescado dentro da Bahia, todas essas coisas aí precisam compor, quer dizer, esforço de planejamento, metas para poder, claro, que isso seja acompanhado com ações que estão interligadas, claro, mas isso e várias outras questões. Mas uma ação de planejamento nesse sentido, que aborde essas diferentes dimensões, existe esse esforço atualmente? Governamental ou com a colaboração de instituições? Nesse modelo que a gente pretende se espelhar no Xizapique, quer dizer, existe essa ideia de compor, até a Dora vem ultimamente defendendo aquele índice da Bahia Nota 10, chegar a Bahia Nota 10, que é uma composição... Mas isso é uma coisa na informação, né? A gente falou. São importantes seminários como esses por causa da informação. Acho que junto com a educação, a informação é muito importante, porque você só pode gostar do que você conhece. Se você não conhece, se você desconhece, por que eu vou lhe... Não sei, não conheço, então você só gosta do que conhece. E para conhecer, você precisa de informação. Informação é fundamental nisso tudo. Não é só como é que separa lixo, não. É informação de tudo, gente. A gente tem que ser informado. E não só com seminários como esse que a gente discute, mas é importante informação de massa também, né? Informação pela televisão, pelos jornais. A informação é muito importante. Eu acho que isso é base, como a educação também. A educação é base, a informação é base. O resto a gente... Bem, pessoal, houve um esforço para eu tentar selecionar alguns temas, né, e resumir em mais de uma pergunta, em mais de uma, e chegaram mais algumas. Dizer para o público que algumas questões que não foram respondidas a gente vai distribuir para os convidados poderem atender de alguma forma via e-mail. E tem uma pergunta bem em contexto regional aqui, feita pela Alice Magalhães, ela é da Universidade Rural do Rio de Janeiro e ela é endereçada ao Gelson. Eu não sei se o Gelson vai... Qual a parcela de responsabilidade da concessionária Porto Novo sobre o saneamento em sua área de atuação? Existem diversos problemas de saneamento na área causados, inclusive pelas próprias obras da Porto Novo. Não sei se... Bom, eu diria que o Porto... quer dizer, eu me relaciono mais com a SEDURP, que é a instituição da Prefeitura que coordena essa concessão e que faz a relação com a concessionária, né?
E aquele projeto que eu mostrei do Canal do Mangue, quer dizer, tem uma participação direta da Prefeitura, da SEDURP, numa parceria, uma vez que alguns sistemas, quer dizer, vão estar um pouco integrados, então foram eles que nos ajudaram na elaboração do projeto executivo daquele sistema, e existe um plano também de ampliação, de reforma, de reconstrução, de todo o saneamento desta área que está na área do Porto Maravilha. Isso está em andamento e faz parte no compromisso também para a despoluição da Bahia. Mas isso agora, os problemas devido às obras que estão sendo feitas em relação a alguns vazamentos inadequados que ocorrem durante a obra, eu pelo menos não tenho acompanhado isso, mas existe um plano para universalizar o esgoto nessa região metropolitana, da região do Porto Maravilha, sim. Mas vai estar tudo ligado à Estação Alegria também. E nessa questão de universalização, existem algumas metas já pré-estabelecidas, que essa pergunta ela permeou muitos dos participantes, de perguntar metas relacionadas em dar escala para esses esforços aqui no Estado. Bom, aquela meta de 80%, já falamos que ela foi uma coisa do passado, que a gente vai aproveitá-la para exigir um plano consistente, com início, meio e fim, e etc. Então, daí vão sair as metas que tem que ser passo a passo. Tudo bem, em 2018 vamos chegar onde, 2020 vamos chegar onde, 2022 vamos chegar onde, mas isso está se construindo, porque não dá para fazer meta se você não tem um plano, senão a gente vai correr no mesmo erro que a gente vem correndo. Quer dizer, só depois que apresentar o esforço, olha, sociedade, o esforço é esse, está bom, está pouco, dá para fazer nesse tempo, e aí nós vamos atingir esses resultados, e aí fazer esse pacto. Por enquanto, hoje não temos. Dora, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa... Eu faço uma observação, eu não conheço nada dessa empreiteira nem nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, falta informação. Eu acho que toda vez que você tem obra, até dentro da casa da gente, quando a gente vai pintar a casa, tem um transtorno em volta. Você vai passar algum tempo com os móveis acumulados no meio, vai ter... Né? Mas isso tudo tem que ter uma informação. A sociedade tinha que ser informada. Isso está acontecendo por causa da obra, ou vai ter um vazamento aqui durante algum tempo. Eu acho que falta informação. A sociedade quer saber por que está tendo aquele transtorno e qual é o ganho que ela vai ganhar, que ela vai ter após passar por aquele transtorno. Né? Eu acho que falta informação. O senhor considera que seria entre uma avaliação crítica de certos e, de alguma forma, erros ao longo da condução desses esforços, a questão da informação, a senhora entende ainda que é uma das principais lacunas? Eu acho que a informação é base para qualquer entendimento, para qualquer... Eu acho que tem que estar mais claro. Eu passo pelas obras e não entendo direito por que tiraram aquela coisa, por que será que... Eu acho que tinha que ter um cartaz, olha, isso aqui está acontecendo. Aliás, isso a gente vê no exterior, né? Está sendo duplicado tanto aqui e tal, isso vai demorar 2 meses, vocês vão ter que aguentar. Essa coisa. Informação, gente, informação para tudo. E eu penso assim. Acho que não sei se tem mais alguma questão que ainda vai chegar aqui pela organização, mas de uma forma geral, nós contemplamos aqui a maior parte das dúvidas dos participantes. Eu tentei unir algumas que eram bastante similares. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta direcionada ao público, se ainda não chegaram, tem mais questões? Então, acho que é isso. Se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, ainda temos um tempo aqui para o debate. Acho que... Possível. Isso. Bom dia a todos, parabéns à SOS por essa iniciativa, a todos.
Meu nome é João Batista, sou conhecido como João das Águas, sou de Londrina. Eu sou um cidadão bastante dedicado à questão de águas urbanas. E eu sou membro do Conselho de Meio Ambiente de Londrina há 12 anos e do Comitê de Bacia do Rio Tibagi. E nós em Londrina somos a 4ª cidade do país em saneamento, mas independente do saneamento, como ela colocou ali, numa Bahia tem a poluição difusa que nós não sabemos e mensuramos, tem o assoreamento, o impacto, a ligação disso com a rua, a ligação da caixa de gordura do cidadão com o entupimento da rede, a quantidade de entupimento, e mesmo numa cidade como a minha, você tem vazamento. Então o fato é o seguinte, um plano de gestão de água é um plano de gestão humana, é de aumento da cidadania plena, que aí eu entendo o meu telhado, a minha caixa de gordura, a limpeza da rua. Então é um plano, antes de tudo e acima de qualquer coisa, de educação. E depois de compreender os desafios, qual tarefa que é de quem? Do cidadão, do Estado, porque às vezes a gente faz uma massa que ninguém sabe exatamente qual o tamanho da responsabilidade. E sobre as pessoas, que é essencialmente a grande tarefa, embora a infraestrutura seja do Estado, não tem como o cidadão fazer rede de esgoto, mas a questão está lá, na casa, no dia a dia, na rua suja, na erosão do terreno, em práticas que não são práticas de governo, são práticas de sociedade, de educação, e que o governo não tem como recuperar bacias, e esse caso da bacia lá é claro isso. Você vê que ele já tem todo o esgoto coletado desde a década de 80, e ainda assim continua com todo o trabalho. Então nós ainda estamos nessa fase de que não adianta só você recuperar o esgoto, faça 100% do esgoto, que os problemas em grande parte acontecerão ainda. Então, junto disso, me desculpe aí a empolgação, é que a gente vê nos programas milhões para isso, bilhões para aquilo, e para educar o povo, para chegar lá e saber quem é o senhor, o que você faz, como você usa a bacia ou não, isso não ocorre. Ou é muito pouco no Brasil. Então, eu tenho aqui eu vim de Londrina para poder ter a oportunidade de realizar um projeto chamado Rio da Minha Rua, lá na minha cidade, que é muito bacana, e eu gostaria muito de contribuir. Eu tenho um foco aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, pela canoagem, eu também tive a oportunidade de, durante 22 anos, ter desenvolvido um barco. E eu quero dizer como que um cara do interior da Bahia chegou em Londrina e fez um barco que vai entrar na história da náutica mundial. Eu fiz um barco que se transforma em 80 tipos de barco em homenagem à minha cidade. Eu quero ver ele navegando aqui e nós vamos limpar essa Bahia sim, porque no que depender de mim, eu estarei aqui com a força e o esforço de todo mundo. Um abraço para vocês. Eu trabalho com o Gelson lá na Secretaria, no programa PSAN. É importante falar que, mesmo antes da gente começar o trabalho de planejar essa estação de tratamento, que a gente sabe que está na ponta do rio, e que desde onde o rio nasce, que é em Niterói, Rio Alcântara, né, Dora? A gente já tem uma parceria com o Instituto Bahia de Guanabara para o trabalho com as escolas da bacia do Rio Alcântara. Então, esse trabalho foi feito nas 10 primeiras escolas do ano passado. Então, todos os estudantes estão aprendendo a entender que rio aqueles são faixa de estudantes do nível fundamental. Então, o IBG, com a competência que eles têm, né, de muitos anos, esses meninos trabalham fiscalizando o rio, eles vão com os professores do IBG para a Barra do Rio, onde eles podem, tem botas, tem todo um aparato que eles podem fazer essa fiscalização, essa verificação da qualidade da água. Mesmo antes da obra estar começando, eles já estão começando a se transformar nos monitores ambientais do rio. Quer dizer, esse é um trabalho fundamental. A gente tinha uma tradição no Rio de Janeiro dos guardiões de rio, que é fundamental, como os garis comunitários em cima das favelas, que eles recolhiam os lixos, aonde o caminhão não sobe, onde o tratorzinho não pode ir, tudo era coletado em cesta, isso foi desativado, é uma pena. Deram desculpa que é tráfico, que não pode circular, que não sei o quê, não tem nada disso. É alguma coisa que acontece, os serviços são desativados, se perde muito desses valores que são tirados de dentro da própria comunidade. Então, a gente está começando esse trabalho já há um ano para cá com o pessoal do IBG. Isso, essa experiência que ele fala, e esse trabalho que a gente está fazendo no Alcântara, ela vai ter que se multiplicar para todos os rios que ela mostrou no mapa lá em cima, senão não vai acontecer nada, e esse trabalho de educação não vai se constituir, não vai se instituir. Obrigada, Márcio, por ter... Obrigada, Márcio, por ter tido essa oportunidade de falar do trabalho do IBG também. O Instituto Bahia de Guanabara existe há 22 anos, sempre procurando
educar, quer dizer, a gente trabalha com educação, não só ambiental, mas com educação, a gente trabalha com informação e com mobilização da sociedade para participar. E esse trabalho, junto com os rios, a gente faz há 1 ano com o governo do Estado aqui, com o PDBG, mas a gente já trabalha há muitos anos, desde 97, usamos metodologia da SOS Mata Atlântica durante muito tempo, metodologia de análise dos rios, levando crianças de escolas e tal, à beira do rio. E hoje nós trabalhamos também com macroinvertebrados bentônicos. As crianças entram dentro do rio e procuram os macroinvertebrados, que são, em geral, larvas de insetos e tal, que eles conhecem, chama-se Projeto Aguadeira. Mas é a mesma metodologia, quer dizer, de informação e de educação. A gente atinge a sociedade através dos jovens escolares, porque as crianças vão dentro do rio, depois eles contam para os pais, e tem as festas e os eventos, eles contam para os outros o que eles viram e como é que está a sociedade. Então, o Instituto Baía de Guanabara é uma ONG que trabalha assim, e sempre dando apoio, mas a informação a gente acha que é importante, e a educação. Obrigada, Márcia. Você trouxe a ficha de inscrição do IBG, porque você disse que ia trazer para eu me filiar. Isso mesmo. Que bom, Márcia. É bom que filiar. Bom. Então, espera aí, que tem mais uma pergunta ali. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Leandro Malafaia, hoje eu sou aquaviário na APA de Guapimirim, Execo da Guanabara, mas sou ex-pescador artesanal de uma certa forma, que desde quando você assina a carteira, você deixa de ter o direito como pescador artesanal. Eu tenho uma preocupação com as políticas públicas que nunca chega na pesca artesanal do Rio de Janeiro. Apesar de eu trabalhar numa área que pode se considerar o pulmão da Baía de Guanabara, mas não é só aqueles rios da APA de Guapimirim que resolve o problema da Baía de Guanabara, que são mais de 30 rios. Qual é a política pública para poder dizer para o cidadão carioca a qualidade do pescado da Baía de Guanabara e do apoio à cultura do pescador artesanal na Baía de Guanabara? O que tem para poder falar a favor dessa cultura? Obrigado. Gostaria de fazer algum comentário? Não, companheiro, eu infelizmente não tenho resposta para lhe dar, porque essa política da área de pesca é desenvolvida pela Secretaria de Pesca, e eu infelizmente não sou a pessoa credenciada para comentar. Apenas é fundamental que essa a questão da pesca, que é um resultado da qualidade da Bahia, quer dizer, tem que participar dessa governança para a Baía de Guanabara. Então, evidentemente, isso vai ser uma evolução dessa organização, que é importante ser feita. Eu, felizmente, não tenho informação sobre isso. Eu também não tenho informação assim da política de pesca, mas o que eu acho, esse é um pensamento meu, da minha instituição também, a pesca faz parte da saúde da Baía de Guanabara. Tá? Atividade pesqueira, os pescadores fazem parte do cenário e da saúde da Baía de Guanabara. Tá? Os pescadores precisam de uma baía limpa, como nós precisamos da atividade de pesca para mostrar que a baía está limpa. Então, ela faz parte desse espelho. A pesca tem que ser preservada e tem que ser mantida. E a gente vê que são aquelas atividades que eu mostrei ali num slide também, as atividades que são meio conflitantes. Quando você pega uma atividade portuária, uma atividade... A Bahia hoje em dia é porto, ela também ela é estaleiro, tem muitos estaleiros, e tem muitas atividades na Baía de Guanabara, tem uma atividade petroleira grande em torno dela, e que esses transtornos, uma atividade conflita com a outra. Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter um novo tipo de governança, porque essa nova governança vai considerar todos esses conflitos entre os usos existentes. Quer dizer, você hoje tem o uso da Baía de Guanabara, está sendo usada já há algum tempo como latrina, né? O despejo dos esgotos.
da sociedade do entorno. Então, isso é um uso que conflita com todos os outros, conflita com o banho de mar, conflita com a vela, o lixo conflita com a vela, e conflita com a pesca, e a pesca é uma atividade artesanal, ela não existe industrial dentro da Bahia, mas é uma atividade artesanal, assim como a cata de caranguejos, mas eu acho que não cheguei a mostrar o slide dos botos, mas assim como a preservação do boto, ela é importante. Por que o boto é importante para mim? Ele pode viver lá e eu aqui, mas eu acho que a gente ter a Baía de Guanabara com os botos vivos, com a pesca viva, ela é importante para nós, a saúde da Baía de Guanabara é importante para mim, para a saúde de toda a população. Então, essa interação é importante. E a pesca é muito prejudicada porque todas as vezes que passa uma canalização, não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que passa um cano da Petrobras, passa com mais um duto para cá, o duto tem uma zona de exclusão por causa da segurança. Então, você não pode pescar não sei quantos metros para cá, nem quantos metros para lá. Então, enquanto tinha um duto só, era fácil. Agora tem dezenas de dutos, um para lá, outro para cá. Então, as zonas de exclusão aumentam muito. O pescador não pode ir, porque senão ele é proibido, ele é preso, ele é multado. Então, isso tudo, gente, são atividades conflitantes que a gente precisa de uma governança que olhe isso tudo. E essa governança é muito mais importante do que um comitê de bacias. Eu faço parte do comitê de bacias, mas o comitê de bacias tem olho na qualidade da água e na quantidade da água. Nós temos que ter uma governança que olhe todos esses usos da Bahia. E os dos pescadores, é claro, que é importantíssimo, como dos catadores também. Bem, obrigado, Dora. Muito obrigado, Gelson. Em nome da SOS Mata Atlântica, a gente agradece. Vou abrir espaço para o fechamento. Queria agradecer a presença de todos aqui, convidá-los a todos a assistir um vídeo que vai ser exposto no final desse painel. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. O tema incita bastante curiosidade, interesse. Infelizmente, não deu para abrir a fala a todos. Eu peço desculpas por conta do horário. Passo a palavra para o Gelson e a gente finaliza com o vídeo, tá ok? Muito obrigado, Dora e Gelson, tá? Obrigado a todos. Ok, obrigado por... vou aproveitar esse finalzinho, porque Dora levantou uma questão importante, mas eu acho, quer dizer, corroborando, quer dizer, o indicador da qualidade da pesca artesanal, quer dizer, indicador e ter uma meta para isso é fundamental para a gente quer dizer, perseguir a qualidade, a melhoria da qualidade da Bahia. Então, isso é uma coisa fundamental. Mas Dora chamou a atenção, lembrou uma coisa importantíssima, que é o uso da Baía de Guanabara, um uso intensivo da atividade portuária, industrial, etc., etc. O pessoal de Chesapeake, atravessando pela ponte, os americanos lá, quando viram aquela atividade econômica intensa da Bahia, perguntaram, vocês não cobram uma taxa para uso da Bahia? Quer dizer, tem uma economia monstruosa aqui, a Bahia sofrendo, e vocês não transformam isso num recurso que possa reformular. Então, isso é uma coisa que também temos que pensar, quer dizer, mas isso tem que estar condicionado ao resultado, quer dizer, que a ideia de que um projeto de PPP, alguma coisa assim, quer dizer, lá na frente, se o saneamento estiver funcionando bem, aí sim faz sentido ter essa taxa. Não cobrar uma taxa antes das coisas acontecerem, mas lá na frente, um compromisso de, olha, tendo saneamento, o uso da Bahia vai suportar isso e tal. Então, são soluções que nós precisamos pensar, porque a Baía de Guanabara é importante demais para a gente, tá?